Muito bem, pessoal. Olá, eu sou o professor Michel Castro e hoje a gente está aqui para falar para vocês sobre as cervicalgias ou as dores de ordem cervical. Antes de continuar e entrar no assunto em específico, eu gostaria de pedir para vocês o que é extremamente importante para que eu possa, para incentivar a continuar produzindo conteúdo. Se possível, curtam, comentam e principalmente, se possível, seguir o canal do YouTube para que a gente possa continuar a produzir conteúdo. Pois bem, vamos dar sequência então e continuidade aqui ao nosso assunto. Pois bem, a dor de ordem cervical ela pode ter causas variadas, certo? Então, o que normalmente nos chama mais atenção quando a gente fala de dor cervical, entram aí as dores tensionais, por exemplo, ao longo do dia o paciente refere dor na região da cervical e dos trapézios, e aí muitas vezes pode aparecer pontos de tensão, trigger points, e que é a dor de ordem miofacial, ou produzir aí a síndrome de dor miofacial. Entram as hérnias discais, as protusões discais, entram as radiculopatias, que são as compressões das raízes neurais que saem aí da região cervical. Porém, a dor cervical ela pode estar associada a diversos fatores. Lembrando que a dor ela raramente é única e exclusiva relacionado a questões biológicas ou a questões de lesões teciduais em si. Muitas vezes a dor ela está relacionada a aspectos sociais ou aspectos psicológicos, certo? Então, aqui a gente tem como possíveis causas de dor de ordem cervical, traumas diretos, então poderia ser ocasionado por acidentes, trauma direto na região, como impacto, como lesão por chicote provocado na região cervical. Então, movimentos de alta intensidade e amplitude desencadearem aí uma dor aguda nessa região cervical, certo? Então, a dor aguda, normalmente, quando ela apresenta, muitas vezes a gente tem aí manifestações de dor intensa, direta no local do trauma em si. Aí as aplicações de tratamento normalmente podem ser direcionadas ao local diretamente, certo? Mas as dores de ordem cervical, elas podem estar relacionadas aí a aspectos emocionais, então estresse, ansiedade, são questões muitas vezes que estão presentes muito no nosso dia a dia e normalmente os pacientes acabam apresentando muita tensão na região de ombros sem com que elas percebam. E aí começa a desencadear dores nessas regiões que irradiam para a dor cervical e tem aquela sensação realmente como se estivesse de peso, de preso, inclusive também, como se estivesse tenso e rígido, né? E essa tensão pode irradiar para a base da cabeça e irradiar muitas vezes sintomas de cefaleia de ordem tensional por conta de questões aí de hábitos emocionais que estejam não controlados no momento. Entra aí questões de aspectos laborais, então aí a gente menciona que os aspectos laborais eles são trazidos muitas vezes como causas específicas das cervicalgias, mas lembrando que a posição que você fica no ambiente de trabalho, ela não cuidem bem com para o que eu vou falar nesse momento. Elas não importam tanto em relação à posição da cabeça. Não importa se você fica com a cabeça para baixo, se ela fica rodada para um lado, se ela fica rodada para o outro, se ela fica em extensão. Porque esses são movimentos naturais da coluna. Então, a gente não necessita se movimentar em bloco no nosso ambiente de trabalho. A gente pode realizar movimentos em todos os planos de movimentos possíveis, porque isso nos é permitido. A fisiologia nos concede esse poder de realizar todos esses movimentos. O que normalmente está relacionado às questões laborais é o tempo prolongado numa mesma posição. É o tempo prolongado que você fica no celular, o tempo prolongado que você fica em uma posição. Movimentos ditos como incorretos no passado e movimentos fisiológicos que naturalmente acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes são considerados como errôneos. Se você ficar em qualquer um deles por um tempo prolongado, é bem provável que você vá ficar com algum sintoma de desconforto ou dor. Tá? Então não importa o movimento, mas sim o tempo que você fica exposto àquela situação. Certo? Então, aí depois ocorrem desordens biomecânicas diretas, por exemplo, alterações posturais, digamos assim,
que, por exemplo, a cabeça muito projetada para frente, ou a cabeça com uma hiperlordose cervical, ou inclinações cefálicas que gerem uma carga maior de um lado que do outro, poderiam justificar questões mecânicas, tá? De sobrecarga, certo? Mas lembrando que essas desordens mecânicas elas têm que ter alguma relação para que elas ocorram. A gente não necessariamente a gente vai gerar uma inclinação da cabeça, ou uma rotação, ou uma projeção da cabeça para anterior, ou uma hipercifose, sem nenhum motivo. Normalmente essas alterações posturais elas estão relacionadas a alguma alteração de relação com o mundo exterior. E qual as relações que nós temos com o mundo exterior? Então, são relacionadas aos estímulos esteroceptivos que o nosso corpo recebe desse mundo exterior. Aonde a gente recebe? Principalmente através dos nossos sentidos. Então, os olhos, a visão é extremamente importante, então alterações oculares muitas vezes vão levar a alterações do posicionamento cefálico e levar a sobrecarga maior de um lado em relação ao outro e levar aí alguns distúrbios e comportamentos posturais que são relativos a essa entrada sensorial, a alguma alteração dessa entrada sensorial. Outra relação que a gente tem com o mundo exterior é a nossa boca. Então, a questão é o paladar, mas eu quero falar que está relacionado mais ao sistema estomatognático em si. Então, alterações, desordens, por exemplo, de deglutição, em que a gente recebe o alimento, ou a modo que a gente mastiga, por exemplo, implantes dentários ou extrações que gerem alterações sobre o desmodonte, muitas vezes vai levar a informações sensoriais trigeminais, que é recebido ali pelo nervo trigêmeo nessa região, vão levar muitas vezes a assimetria em relação à própria mastigação e aí sendo uma possível causa de levar uma influência sobre desordens posturais em si. Tá? O sistema visceral também pode estar relacionado diretamente a isso. Então, onde a gente faz todo o processo de digestão e aí alterações que possam ser promovidas em todo esse trajeto podem levar desordens também, tá joia? Então aí na questão visceral entra até alterações muitas vezes pulmonares, alterações circulatórias, todas essas questões podem levar e desencadear uma série de alterações e sintomas no sistema músculo-esquelético, tá? Olha só a amplitude de possibilidades existentes. Por isso que o maior desafio sempre em tratar um paciente é o diagnóstico, porque as possibilidades são inúmeras, tá? E por mais que se tentem simplificar a avaliação, diante de um número gigantesco de possibilidades, a gente sempre deve estar atento. E muitas vezes uma avaliação nos deixa passar alguma informação importante, sendo que ao longo dos próprios atendimentos, o atendimento em si, todo o atendimento acaba sendo uma nova avaliação. E a gente acaba descobrindo novas informações do paciente, tá? Então, acaba sendo realmente complexo, mas merece toda a nossa devida atenção a todas essas informações. Então, aqui alterações da entrada sensorial ocular, entrada sensorial dentoclusal e tensões muitas vezes mecânicas de ordem cervical. Certo? Aqui é importante que a gente saiba que existe esse modelo que é o Fear Avoidance Model. Então, esse modelo de medo e evasão da dor crônica mostra como a exposição muitas vezes de uma dor aguda pode levar um indivíduo a uma dor crônica. É um modelo de fácil compreensão, então uma pessoa, um indivíduo que é exposto muitas vezes a uma lesão, ele tem uma experiência sensorial, é uma experiência emocional, ele tem essa percepção que ela é útil, ela é importante, só que ela é desagradável. Então, o modo como a pessoa age perante essa experiência dolorosa é que vai importar se essa dor vai vai simplesmente ser uma dor aguda e ter uma boa recuperação, ou se esse paciente vai enfrentar essa dor hipervalorizando aquela situação, se queixando o tempo inteiro, catastrofizando aquela situação, e aí vai começar a ter medo da dor. O medo da dor vai começar a fazer com que o paciente tenha medo em reproduzir alguns movimentos, que é a cinesiofobia. O medo de reproduzir alguns movimentos faz com que ele evite esses movimentos e comece a perder outras funções. E aí começa a entrar num ciclo
da dor, que a dor, ela leva, então, à cinesiofobia, medo do movimento, o medo do movimento leva à inatividade, a inatividade leva a uma certa ansiedade, porque gostaria de fazer aquele movimento, mas não consegue, e aí tem com paciente com dor, ele vai apresentar dificuldade na concentração, essas questões emocionais já começam a interferir no sono. É um paciente que começa a ficar sem posição para dormir, ou a própria ansiedade gerada por essa sensação, essa experiência dolorosa, começa aí a gerar problemas no sono. E o problema no sono começa a gerar aí formação aí de agentes pró-inflamatórios, que acabam prejudicando a recuperação desse paciente. Se esse paciente começa a ter esse problema de sono, essa insônia, ele vai começar a ter baixa produtividade no ambiente de trabalho, ele já começa a se apresentar mais irritadiço, aí começa a apresentar uma exclusão social e entrar num quadro de depressão. E esse ciclo de dor, ele se repete, tá? E ele não sai disso. Então, cada uma desses itens pertencentes a esse ciclo da dor são necessários que sejam enfrentados para sair desse ciclo da dor crônica, certo? Então aqui fala, inclusive, algumas dicas. É necessário que a gente forneça expectativas positivas ao paciente, verificar o progresso frequentemente, manter as atividades de trabalho, que é constantemente os pacientes são afastados do ambiente de trabalho, reconhecer que existam determinadas dificuldades, mas estimular aí o autocuidado e a alta responsabilidade em relação a esse enfrentamento. Cuidado com o lance de sempre falar que a dor é emocional, ela não necessariamente ela é emocional, tá? Então ela tem aspectos realmente de modulação neural e que vão estar provocando essa sensibilização aí muitas vezes do sistema nervoso central e perpetuando esse sintoma de dor. Então encorajar o paciente aí em relação a um enfrentamento da dor, um manejo e controle da dor dele, tá? Outro fator, muitas vezes, que pode influenciar mecanicamente e sensorialmente são as cicatrizes. Então, um outro receptor que a gente apresenta, né? A pele é o tecido mais inervado do nosso corpo e depois tem o sistema facial. Então, a face aí superficial, o tecido frouxo, ele é extremamente rico e inervado também, assim como a face é profunda. Então, eles apresentam receptores nociceptivos e que podem justificar aí sintomas de entradas, muitas vezes, sensações de entradas aí nociceptivas e que possam gerar essa sensação de dor ao paciente. Tá? Então aqui Barral foi um dos primeiros autores a fazer muitas vezes essa relação da má formação cicatricial com influência mecânica sobre o corpo. E aí depois a cicatriz ela vai gerar aderências que vai impedir o livre trajeto e mobilidade tecidual para o desempenho de uma boa mecânica corporal. Essas restrições mecânicas vão gerar alterações no sistema postural desse paciente. Tá? E aí tem testes que se podem realizar para a gente identificar se essa cicatriz está gerando influência sobre o sistema tônico postural, como o teste de convergência podal, mais lift cicatricial, teste de pulsologia de Noguier e teste de força máxima, tá? Onde a gente faz a palpação da cicatriz e retesta para ver se houve diminuição da força do paciente. Aí já, como eu tinha mencionado para vocês, como causas da dor cervical, a ergonomia ela pode estar relacionada ao tempo prolongado, então, a exposição numa mesma posição, não a posição por períodos curtos de tempo. Tá? Então, o lance, inclusive, no trabalho é mudar a posição no ambiente de trabalho. Tá? Então, não deixa ficar tempo demais exposto numa mesma posição. Mesmo que seja com todos os apoios, apoio lombar, apoio cervical, apoio dos braços, acaba robotizando, engessando o paciente, engessando as pessoas. E o corpo foi feito para se movimentar e não para ficar parado. Não há evidências, então, que suportem, tá, essa relação da posição com a dor cervical. Tá? Parece estar mais relacionado ao tempo prolongado na mesma posição do que algumas posições isoladas. Beleza? E aí o captor dento-oclusal, então, que a gente já havia mencionado anteriormente, existem evidências científicas comprovando essas alterações e relações das aferências sensoriais pela entrada sensorial dento-oclusal com as posturas. Então, normalmente esses pacientes apresentam aí dores de ordem mais cefálica, cervicalgia, dor na TM, dores muitas vezes na região nos próprios dentes, dores faciais, temporais.
E esses pacientes, normalmente, eles têm uma característica de apresentar dor mais à noite. Então, dor à noite, dor ao final da noite. Muitas vezes se acordam com mais rigidez na região cervical e podem estar relacionados às alterações que eu mencionei. Muitas vezes alterações como extrações, implantes dentários, alteram a percepção sensorial sobre esse desmodonte aqui, tá? E aí levam a alterações das informações trigeminais e levam à descompensação aí do sistema tônico postural, tá? Um teste que pode ser realizado para verificar a influência do sistema tônico postural da relação ATM, articulação temporomandibular, com a postura, é o teste do cálcio molar, onde se coloca um cálcio entre os dentes, pode ser uma caneta um pouco maior, um canetão, ou até os abaixadores de língua empilhados entre os molares, lá atrás, faz o teste sem o cálcio antes, depois faz o cálcio e retesta. Normalmente o paciente apresenta uma melhora bem significativa da flexibilidade. Se apresentou a melhora significativa, positivo para a relação ATM e postura. Certo? Olhos e a relação com a postura. Para esse tópico em si, eu tenho um vídeo que tem aproximadamente uns 15 minutos que explica em detalhes essa relação olhos e postura. Eu diria para vocês irem lá conferir, foi o vídeo anterior a esse. Procurem aí por olhos e a relação postural no canal do Dr. Michel Castro, que vocês vão encontrar essa explicação mais detalhada, tá? E aí tem essa relação bem íntima das alterações oculares influenciando no posicionamento da cervical, que é uma das outras causas da cervicalgias, das dores de ordem cervical. E aqui a disposição visceral é relacionada muitas vezes com a própria postura. Então alterações muitas vezes que alteram a posição do quadril vão levar a projeção dessas vísceras para a anterior e gerar uma tração das vísceras. Essas vísceras elas não estão soltas na parede, na cavidade abdominal. Elas são interligadas entre elas através de ligamentos, omentos, dos mesos, e que quando gera alteração e espasmo em uma víscera, acaba gerando uma tensão mecânica entre as próprias vísceras e que podem repercutir sintomas distantes do local do problema inicial e aí repercutir os sintomas lá na cervical dessa paciente, certo? E aí alterações distintas levam a alterações. Esse caso aqui, o paciente muitas vezes vai apresentar uma hiperpressão abdominal, né? Ele tem um aumento da pressão intraabdominal e gera uma alteração da mobilidade visceral, certo? Então as vísceras não têm o deslizamento que ocorre naturalmente entre elas nesse caso, então impedindo o livre movimento dessas vísceras e alterando muitas vezes a função de mobilidade dessas vísceras e interferindo também lá na cervical desse paciente, certo? E gerando muitas vezes um próprio bloqueio curto de encurtamento da cadeia visceral, tá? Tem vários testes que a gente pode verificar se existem essas tensões internas e muitas vezes se utilizam testes de pressões supra-infraumbilicais para verificar se tem alterações mais na cavidade abdominal inferior ou cavidade abdominal superior. E aí os testes de flexão em pé e teste de extensão em pé associado ao lift visceral. Aqui tem um exemplo onde a gente utiliza, por exemplo, o teste de extensão em pé, né? A paciente, que por acaso é minha filha também, ela está aqui com a extensão do tronco limitada, né? Isso aqui é o que ela consegue, a gente vê que ela não tem uma extensão muito boa. E aí, quando eu gero uma sustentação sobre as vísceras dela, ela consegue melhorar a mobilidade cervical. Aqui é um exemplo bem claro de como a cervical é influenciada por desordens viscerais, certo? Então, esse aqui foi um aspecto bem importante. Viram só a quantidade de fatores que podem levar a uma alteração visceral, uma dor cervical? Então pensem muitas vezes que a hérnia de disco, as discopatias, a protusão discal, as compressões de raízes neurais, as radiculopatias, as dores que radiam muitas vezes da cervical para os braços, que levam a cervicobraquialgias, elas podem estar relacionados a situações que não estão diretamente envolvidas com essas lesões que são identificáveis no exame de imagem em si, né? O exame de imagem demonstra e evidencia as consequências de outras alterações
que levam a essas disfunções mecânicas, tá? Então fiquem atentos a essa complexidade e a tudo que pode estar envolvido nesse processo. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, curtam aí o canal, sigam o canal e curtem e comentem o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que merecem ouvir essas informações aí. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.